Bom dia, meus alunos do oitavo ano. Bom dia ao pessoal também que não é meu aluno, mas está aqui vendo essa aula que eu vou disponibilizar sobre Revolução Francesa. Durante esse período de pandemia, então, eu estou utilizando esse canal para disponibilizar algumas aulas, para a gente manter o contato. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a Revolução Francesa, o que seria uma aula para o oitavo ano, e ela dá continuidade a um módulo que a gente já vinha falando sobre passagens do feudalismo, o iluminismo na Europa, e agora, então, um pouquinho sobre a Revolução Francesa. Então, primeira coisa que a gente tem que falar, eu vou dividir essa aula em algumas categorias, em alguns momentos. O primeiro momento dessa aula, o primeiro momento que eu acho importante a gente falar para trabalhar um pouco de Revolução Francesa, é contextualizar. História é uma disciplina de contexto, aliás, acho que todas as disciplinas aí das áreas de humanas, das áreas de ciências sociais, são disciplinas que têm como um ponto específico, fundamental, o contexto. Então vamos lá, vamos pensar contexto então. Para a gente pensar o contexto da Europa, vamos pensar primeiro de que século que a gente está falando. Eu costumo falar para os meus alunos que é importante a gente se localizar temporalmente, né? Além de espacializar a coisa, tornar o espaço visível para a gente, pensar no tempo. Então a gente está falando aí da Europa do século XVIII. E o século XVIII, já ensinei o macete em sala de aula, mas o século XVIII vai ali do início de 1701 até 1800. E mais especificamente estamos falando aí da segunda metade do século XVIII, entre 1750 e 1800, para falar de Revolução Francesa. E aí vamos falar então primeiro de um contexto internacional e depois do contexto local. O contexto internacional, principalmente falando de Europa, não vamos falar agora das colônias, nós vamos falar da Europa, vamos falar primeiro da Inglaterra. Então, França e Inglaterra eram duas das grandes nações desse mundo, o mundo conhecido, vamos dizer, o mundo conhecido entre os europeus. Ali, claro, já conhecia as colônias, mas da grande Europa. A Inglaterra estava bastante evoluída economicamente e politicamente nesse momento, e a Inglaterra vinha passando nesse século XVIII pela sua Revolução Industrial. Além disso, a Inglaterra vinha passando por várias transformações políticas, que a gente vai estudar ao longo desse ano, um pouco mais à frente, que dizem respeito às mudanças políticas que deram origem na Revolução Inglesa ao parlamento inglês, ou seja, a monarquia parlamentarista, ainda no século XVII, a Revolução de Cromwell, vários outros temas que vão ser estudados ao longo desse ano. Isso deixa para outro momento, né? Mas, assim, esse contexto é importante para entender que a França está bastante atrasada em relação à Inglaterra, nessa questão política e também econômica. A França está muito mais próxima de países como a Áustria, como a Prússia, só que a França tem algumas questões internas a se colocar daqui a pouquinho. Além disso, no cenário internacional da Europa, vem sendo muito forte um movimento que a gente já falou em sala de aula, que é o movimento iluminista. O iluminismo, então, é um movimento nas ideias, um movimento científico e filosófico, né? Não eram coisas tão separadas nesse momento, como hoje em dia a gente pensa que são separadas muitas vezes. Esse movimento filosófico, ele pregava uma radical mudança na maneira como se tem o entendimento da ciência política e da economia. Então, filósofos como Montesquieu, como Voltaire, como Rousseau, eles vinham, o René Descartes, vinham propondo mudanças significativas no entendimento do mundo e no entendimento também da organização política. Montesquieu, por exemplo, com o livro do Espírito das Leis, ele vai propor a divisão dos poderes em poder legislativo, poder judiciário, poder executivo, fatos que a gente usa até hoje em dia. Por isso também que esse momento é tão importante para pensar a contemporaneidade, pensar o dia a dia atual, né? Por isso que a Revolução Francesa depois também vai ser, a gente vai comentar isso, tão importante para pensar a contemporaneidade, né? Por isso que vai ser esse marco de passagem. Bom, esse movimento iluminista vai ser muito importante para pensar o contexto de quando vai acontecer essa revolução. Passado esse contexto internacional, vamos falar um pouquinho do contexto interno da França, propriamente dita, para chegar a essa revolução. Por que a revolução não aconteceu em outro lugar? Poderia ter acontecido, mas vamos ver por que foi na França naquele momento. Bom,
Todos sabem que a Revolução, a data é considerada 1789, a data do início da Revolução Francesa, mas ela tem seus anos antecessores. Então vamos lá. Primeira coisa, a partir da década de 1780, até um pouco antes, mas vamos pensar em 1780 para frente, a França vem passando por uma grave crise econômica. E essa crise econômica se explica primeiro por uma grave crise nos campos. Então vamos pensar na crise nos campos, primeiro porque os campos na França eles têm uma estrutura agrária bastante atrasada nesse momento. Inclusive a estrutura de impostos, de cobrança de impostos e a estrutura de relação social nos campos franceses, ela ainda obedece várias normas do feudalismo. A sociedade francesa, principalmente no campo, é uma sociedade bastante baseada ainda naquele sistema feudal que eu já expliquei em outras aulas, nas aulas presenciais ainda, né? E vou gravar em vídeos aqui nesse canal para a gente ter essa interação ainda, né? Então, vários impostos feudais ainda são pagos pelos camponeses, ainda existe um poder local muito grande dos antigos senhores feudais, até porque a França quando a gente fala em feudalismo, a França é um dos grandes modelos, o que deu origem a esse modelo que a gente fala de sistema feudal na Europa, é basicamente um grande parte do território francês. Isso permanecia, né? Além disso, houve uma grave crise climática nessa década de 1780. E o que vai acontecer com isso? Há uma redução na produção de grãos. Quem paga mais com isso são os camponeses mais pobres e nas cidades os burgueses. Eu já vou chegar ali. Então há uma crise, uma miséria social, a gente pode falar. E essa miséria social, ela atinge principalmente essa população que vivia à base desses grãos e do pão. A população comia pães e os pães, o preço, né, do trigo, ele se eleva durante essa década em uma porcentagem absurda. E isso começa a gerar uma revolta populacional, embora fosse muito, muito difícil dentro dessa estrutura do antigo regime, né? O antigo regime que eu já expliquei para vocês em sala de aula, baseado numa monarquia absolutista, no poder de um rei, monarquia, né? Mono, o poder de um só, arquia, governo, o governo de um, governo de mono, de um só, de um rei absolutista, rei esse que era baseado no seu poder simbólico, garantido pelo clero, garantido por um poder divino. Então era muito difícil se rebelar contra esse rei, mas havia por essa série de contextos internacionais do iluminismo e pelo contexto nacional uma insatisfação grande com o que vinha acontecendo na França, e isso vai começar a gerar mudanças. Bom, além disso, essa crise econômica, ela começa, além da crise econômica no nível mais baixo, começa a se observar uma crise econômica também nos padrões mais altos da sociedade francesa. Não que o Palácio de Versalhes, ou o rei francês, a Maria Antonieta, mulher do rei Luís XVI, tivessem mudando muito seus hábitos. Pelo contrário, continuavam com grandes festas, né? Inclusive tem um filme sobre a Maria Antonieta, não é um filme que eu indico muito, não gosto muito do filme, mas é um filme aí que tem muita gente que gosta, inclusive ganhou Oscar, foi indicado ou ganhou Oscar, mas não indico, não acho um grande filme, mas se fala muito dos gastos no Palácio de Versalhes, inclusive muita gente faz comparação com os gastos hoje em Brasília, o que eu também acho meio complicado de fazer, são regimes muito diferentes, embora hoje em dia a gente não possa saber o que se gasta no cartão corporativo, porque está em sigilo, eu acho difícil fazer essa comparação. Mas, voltando à Revolução Francesa, existia um problema grande de gastos públicos, porque não eram públicos, né, eram gastos da monarquia. E, além disso, os investimentos feitos em guerras também deixavam a população não, que não é um termo muito bom, mas as pessoas que viviam na França, os camponeses, e principalmente a burguesia, bastante incomodada, porque foram investidos primeiro na Guerra dos 7 Anos, uma guerra que envolveu várias nações, mas vamos dar destaque para a França e Inglaterra, em que a França perde a guerra para os ingleses, e depois o investimento para dar o troco na Inglaterra, a França apoia a guerra de independência dos Estados Unidos, que vai das 13 colônias americanas, que vai de 1776 no ano de 1776 vai dar a independência aos Estados Unidos.
mas isso gera um gasto muito elevado para o Estado francês. Então, havia uma ebulição social aí, já nessa metade da década de 1780, evidente que poderia acontecer. Mas ainda não é a Revolução Francesa propriamente dita, né? Vejam que a gente ainda nem chegou na Revolução Francesa, nós estamos só nesse contexto. Ainda sobre o contexto, pegando lá do iluminismo, tem um outro conceito do iluminismo que a gente já falou em sala de aula, que é o conceito de despotismo esclarecido. O que é um déspota esclarecido? Bom, primeiro, a palavra déspota, ela está ligada a um canalha. O déspota, aquele que usurpa um cargo, aquele que não está preocupado com a população. Bom, a preocupação com a população é algo que não existe realmente. Tanto é que de vez em quando a gente vê novelas ou filmes que mostram aí o rei preocupado com a opinião pública. Pessoal, não existe opinião pública e não existe preocupação dos reis, da monarquia no geral, com essa opinião. Isso não existe nesse momento. Porém, com o iluminismo, começa a existir uma ideia de que esse déspota que está no poder, ele seja pelo menos ligado a algo científico no quesito político. Então, por exemplo, ele tenha algum respaldo da sua administração em uma certa ciência política que está nascendo, meio que começando a nascer. Ciência política vem aí com autores um pouco antes nesse período moderno, né, como Maquiavel. Vocês vão ter tempo para estudar aí ao longo da vida de vocês, para quem é aluno em filosofia, depois desses autores, né? Bom, o rei Luís XVI, que não é burro, né, ele está ligado nesse movimento internacional. Inclusive, vários reis da Europa estão vendo que eles vão, para não perderem a sua posição de poder, não basta mais aquele poder simbólico só, tem também que ter um pouco dessas ideias. Então ele começa a se ligar um pouco nisso e ele vai fazer o quê? Em 1787, ele vai fazer a convocação da Assembleia dos Notáveis na França. Essa Assembleia dos Notáveis, ela reunia grandes líderes da aristocracia, grandes líderes da igreja, do clero, pessoas indicadas pelo rei. São pessoas indicadas pelo próprio rei. Ainda não é uma assembleia onde participam todos. Qual é a intenção do Luís XVI? Olha, era fazer um acordo com esse pessoal desse grande grupo e falar o seguinte: a gente precisa dar dividir um pouco desses nossos privilégios com o povo. Não é que eles iam dar muita coisa para o povo, mas iam dividir um pouquinho, pelo menos na questão dos impostos. Então a ideia era, vamos dividir um pouquinho dos gastos e impostos com a população. Por quê? Como é que funcionava na França nesse momento? A França era uma sociedade estamental. Eu já falei isso para vocês, até o professor de história adora falar em pirâmide social. Mas a França era uma sociedade estamental organizada em 3 estados, né? O clero, a nobreza e o terceiro estado. O primeiro estado, o clero, a nobreza, o segundo estado, e o terceiro estado, então, baseado na burguesia, nos camponeses, nos artesãos. Esses 3 estados, esses 3 estamentos. Por que estamentos? Porque dificilmente ou praticamente impossível alguém poder ascender, sair de um e ir para outro. Mesmo se você nascesse camponês, você não viraria nobre. Se você nascesse burguês, você não viraria nobre. E o que é um burguês? Essa é uma questão importante para a gente entender isso. Os burgueses são o grupo social, nesse momento, que está mais incomodado com essa questão dos impostos. Por quê? Os burgueses, quando eu expliquei lá a Idade Média, em sala de aula, eu contei para vocês que os burgueses nasceram da ideia dos burgos. Os burgos foram formados ainda no final da Idade Média, quando vão ressurgir as cidades. No ressurgimento das cidades, surgem feiras dentro dos chamados burgos, que eram fortificações onde vão surgir as cidades. Os burgueses são os comerciantes, eles eram, então, os que viviam no burgo e faziam comércio. Então os burgueses, eles acumulam fortuna conforme eles vendem, mas eles não têm títulos de nobreza, eles não são nobres. Então são discriminados, não participam do círculo social do rei. Era muito importante uma estrutura para a ascensão social da participação daí do círculo da nobreza,
frequentar os castelos, frequentar a corte, e eles não faziam parte dessa corte, esses burgueses. Então a burguesia, inclusive, podia comprar títulos, né? Começou a haver a venda de títulos de nobreza para o burguês que tinha dinheiro, mas isso não era a mesma coisa, né? Nunca atingiu o mesmo status do que um nobre que tinha nascido nobre. Então, essa burguesia passa a pressionar. A Câmara, essa reunião dos notáveis não deu o efeito esperado pelo Luís XVI, porque, obviamente, os mais ricos e os mais privilegiados tendem a não querer dividir e perder nenhum dos seus privilégios. Isso continua até hoje, inclusive, a gente pode notar na sociedade atual. Então, eles não toparam nada. E aí, um ano depois, em 1788, o Luís XVI ele faz uma nova chamada, a crise econômica se amplia, né, e ele faz uma nova chamada que é a convocação dos chamados Estados Gerais na França. Os Estados Gerais, então, eram os 3 estamentos, 3 estados, cada um deles tinha representantes. O maior número de representantes era do terceiro estado. O problema é o seguinte, embora o maior número de representantes fosse do terceiro estado, os votos não eram pelo número de representantes. Quem votaria pela implantação de menores impostos, na hora de votar, o voto era por estado. Um voto para a nobreza, um voto para o clero e um voto para a burguesia, para os camponeses, né, para os artesãos, para os trabalhadores livres, liberais. E aí qual o problema? Sempre, historicamente, clero e nobreza votavam juntos, obviamente, né? Os representantes iam se resguardar para não perder seus direitos. Então, a burguesia tentou mudar isso. Já no começo dessa Assembleia Geral, os burgueses eles tentam mudar a forma de voto, o que gera um burburinho e vai se dissolver, então, essa Assembleia. Os nobres, principalmente a nobreza e o clero, não querem que isso aconteça. Só que aí já está feita, né? Vamos dizer, depois que você chama as pessoas a se reunir, já está feita a questão. E aí o que acontece? Os burgueses se negam a dissolver essa assembleia e formam uma assembleia paralela. O rei fica numa situação um pouco complicada. Primeiro ele tenta negociar, ele topa deixar as 2 assembleias, então se reúne em 2 locais diferentes da cidade de Paris, uma assembleia formada só pelos nobres e outra formada pelo terceiro estado. Depois, alguns membros do primeiro e segundo estado fazem parte dessa assembleia formada também pela burguesia, dando legitimidade a ela, mas o rei por trás está tramando cercar essa assembleia com o exército e tomar e fechar a assembleia, o que é descoberto por membros dessa assembleia, e depois de tudo isso, é descoberto também que o rei tinha um plano então de fuga, para a Áustria, mas já vamos chegar ali. No meio de toda essa convulsão social, um ano depois, em 1789, começa um levante na França que dá origem à chamada tomada da Bastilha. O que era a Bastilha? Isso é muito importante em qualquer inclusive para pensar qualquer revolução, a gente tem que pensar, e essa é uma segunda etapa desse vídeo, vamos pensar um pouquinho do poder simbólico das coisas. A Bastilha, ela era uma prisão muito antiga na França, onde historicamente se prendiam presos políticos. Não tinha, nesse momento da Revolução Francesa, ali não existia um grande número de presos políticos, eram mais ou menos 30 presos que estavam ali, e tinha poucos guardas também cuidando daquela prisão naquele momento. Poucas armas, quer dizer, a tomada dessa prisão da Bastilha pelos burgueses, pelos camponeses, ela não significou, em termos materiais, algo tão grande. Agora, em termos simbólicos, sim. Por quê? Quando começa esse convulsionamento e percebem que o rei ele tem intenção de não deixar ir para frente, né, essas mudanças que são pretendidas por essa Assembleia, inclusive a mudança na cobrança de impostos, eles se rebelam e tomam a Bastilha, libertando os prisioneiros políticos e roubando as armas.
Por todo o país, por toda a França, vai começar o que chamou-se de grande medo nos campos. Então, no território francês, vários camponeses, várias pessoas começam a se rebelar, queimar propriedades rurais, irem contra os senhores feudais, não, mas contra resquícios do feudalismo, e aí acontece, então, começa o estopim, então, dessa revolução. Todo grande fato histórico, então, tem seus antecedentes, tem o seu estopim e depois tem o seu desenrolar, né? Quase todo, pelo menos assim. E na Revolução Francesa não foi diferente. Então a Bastilha é quase que simbólico, mas ela simbolizou a queda do poder, a queda também do que é muito sagrado, né? Porque pela primeira vez, imagina, o rei estava sendo contestado de frente, e ele vai ser contestado mais ainda, porque logo depois ele vai tentar fugir da França para a Áustria, e a sua charrete vai ser parada durante a noite nos arredores de Paris, e ele vai ser preso. Então o rei vai ser preso em 1789 nos arredores de Paris, tentando fugir para a Áustria. Inclusive, Áustria e Prússia, países próximos, que vão depois invadir a França e entrar em guerra. E a França, mesmo durante a Revolução, consegue se defender e vencer essas batalhas. Agora percebo, por que a Áustria e a Prússia entrou em guerra contra a França? Por um motivo. Havia um medo, não só nos campos franceses, quando aconteceu todas essas batalhas, mas o medo ele se espalha também pelas outras nações europeias. Essas nações europeias que faziam parte desse sistema onde existiam monarquias absolutistas, eles enxergam na Revolução Francesa um perigo eminente, o perigo dessa revolução passar para outras áreas e fazer com que levantes parecidos fossem contra os seus monarcas e seus países. Então, aquele monarca que era visto como um representante divino, ele agora vem sendo contestado. Então, eles acharam, melhor a gente reprimir a revolução na França para impedir que ela chegue, então, as nossas nações também. Isso não funcionou porque os grupos revolucionários, a gente já vai falar dos diferentes grupos, eles conseguiram reprimir, afastar essas invasões dos austríacos e dos prussianos. Bom, após a fuga do rei, e a prisão desse rei, é eminente na França a necessidade de uma nova organização política, que antes era a monarquia absolutista. Então vai se formar uma Assembleia Constituinte na França, a partir de grupos políticos já existentes, de grupos que faziam parte dos conselhos das Assembleias Gerais na França. E aí, o que é uma Assembleia Constituinte, em primeiro lugar? É uma reunião para a formação de uma Constituição. Eu já expliquei em sala de aula o que é uma Constituição para vocês. Constituição é o conjunto de leis e normas de um país. A França vai se tornar uma nação, uma república, nesse momento, a partir de 1792. Então, quando se formou essa Assembleia Constituinte, e aí isso vai dar origem, né, tem vários vídeos falando sobre isso, mas é muito interessante pensar ainda hoje na política atual, embora seja extremamente, isso é importante a gente frisar, extremamente diferente os significados que esses termos assumem hoje em dia, mas é aí que surgem os termos esquerda e direita. É extremamente diferente as formas que isso assume hoje em dia. Mas naquela época, a direita, que é a minha direita, sentava na Assembleia, um grupo, nessa Assembleia Constituinte, um grupo que foi denominado, era chamado de girondinos. E a esquerda, um grupo chamado jacobinos. E eles tinham diferenças fundamentais aí nas suas formas de ver, como deveria ser formada, então, a nova Constituição, a primeira Constituição francesa, né? E também de como deveria ser feita essa revolução. Bom, os girondinos eram ligados principalmente à alta burguesia e à nobreza. Essa alta burguesia, ela tinha interesses como, por exemplo, a burguesia inglesa. Quando a gente falar lá sobre a Revolução Inglesa, vocês vão ver que a burguesia inglesa, ela teve conquistas, e na Revolução Inglesa, como uma maior autonomia para os seus negócios, para o seu comércio.
Uma monarquia não é vantajosa para a burguesia comercial, porque as monarquias elas são a favor de monopólios. Quando a gente estuda lá grandes navegações e a gente vê metalismo, a gente vê busca por novos territórios, tudo aqui a gente vê protecionismo econômico, isso tudo são teorias ligadas ao sistema capitalista, mas a um capitalismo de monopólio. O que não é o que a burguesia liberal, que é o que está surgindo nesse século, a partir do século XVI, XVII, está querendo. Então a burguesia liberal ela está principalmente do lado dos girondinos e está querendo fazer as suas reformas. Eles são a favor de uma revolução muito mais conservadora. Por exemplo, o voto é um voto censitário. Só uma parte da população poderia votar. Outra parte não teria esse direito. Esse é o lado girondino. Então, a direita ficou ligada historicamente muito mais a isso, ao conservadorismo, às transformações, mas transformações muito mais lentas. Isso tem alguma coisa a ver, bastante a ver ainda com a forma como a direita hoje em dia é politicamente. Embora a gente tenha vários tipos de governos de direita hoje em dia, inclusive governos de extrema direita. Então, é muito diferente a gente pensar em direita hoje em dia. E nós temos aqui, em outro lado, os jacobinos, que eles foram considerados historicamente os mais radicais. Então, os jacobinos eles tiveram uma posição política de uma revolução bastante mais aguda, né? E tiveram no poder uma fase da revolução em que fizeram mudanças como o voto universal, onde todos poderiam votar independente de renda. Além disso, eles aboliram a escravidão em diversas colônias francesas. Então foi uma fase da revolução muito mais, vamos dizer assim, muito mais sangrenta também, mas muito mais revolucionária do ponto de vista da população, dos camponeses, por exemplo. Claro que existia uma burguesia, existia o clero também, ligado tanto aos jacobinos quanto aos girondinos, mas a alta burguesia estava do lado dos girondinos. Bom, nesse momento, há então a proclamação da República e começa a terceira e última fase desse vídeo que eu estou falando, que é essa divisão para a nossa aula, que é falar um pouco dos períodos da Revolução, para a gente finalizar aqui, tá? Então essa Revolução ela é dividida basicamente em 3 períodos. O primeiro período, que começa em 1792, ele é um período do poder que estão no poder os girondinos. E por incrível que pareça, a gente fala do terror jacobino, mas foi no período girondino que acontece um marco muito importante para a história do período contemporâneo, da história contemporânea, que é a morte do rei. O rei Luís XVI, em 1792, ele é guilhotinado. Cortam a cabeça do rei. Por que isso é tão importante, pessoal? Bom, eu falei para vocês que o rei tem um poder simbólico, um poder divino. Se o rei é morto, se cortam a cabeça do rei, isso significa que houve uma mudança simbólica enorme nessa sociedade. As pessoas, não é que elas deixaram de acreditar em Deus, nada disso. Aliás, o conceito de ateísmo é muito difícil de ser aplicado nesse momento, nessa sociedade. Não é isso que a gente está falando aqui. A gente está falando que as pessoas começaram a contestar o papel fundamental da monarquia absolutista e do antigo regime. O antigo regime está em franca decadência. Isso é a grande mudança do período moderno para o período contemporâneo. Eu acho que é o principal fator. Esse período dos girondinos é também em 1793 que Maria Antonieta vai ser morta na guilhotina e várias outras pessoas foram mortas na guilhotina. Mas há também o início de um afrouxamento, segundo alguns, nos ideais revolucionários. E por isso, ainda em 1793, há uma radicalização na Revolução e os jacobinos assumem o poder. E começa-se o início da Revolução chamado do terror jacobino. Os jacobinos, e um dos grandes líderes aí desse momento é Maximilien Robespierre. Para quem tiver interesse, e é muito importante, interessantíssimo ver isso, procure aí na internet, ou procure em livros, os discursos de Robespierre. Robespierre fez discursos maravilhosos. Robespierre também foi um homem que, a serviço da Revolução, ele mandou matar muita gente, acreditando que isso era o melhor para a Revolução. E ele depois também foi morto na guilhotina. Também cortaram seu pescoço. As ruas de Paris tomaram banhos de sangue no período do terror jacobino.
mas se manteve a revolução. Até que em 1793, final, começa também o último período da revolução, que vai até 1799, que é o período do Diretório, o período mais estável da revolução, onde volta-se, né, ao voto censitário e se garante então os ideais da burguesia liberal. Agora sim, eu quero concluir esse vídeo, né, que está chegando no meu limite de 30 minutos, que é o que eu quero fazer nessas aulas, falando o seguinte: embora essa Revolução Francesa ela não tenha atingido, vamos dizer assim, uma mudança drástica na sociedade francesa, que depois vai voltar a ter até mesmo a monarquia, várias coisas vai ser um ciclo na sociedade francesa. Nunca mais a sociedade foi igual após a Revolução Francesa. A sociedade nunca é igual ano após ano, a sociedade muda, mas a Revolução Francesa deixou marcos que nunca vão ser esquecidos pela sociedade. Em 1792, por exemplo, foi proclamado o direito dos homens e do cidadão. A noção que a gente tem de cidadania é uma noção que se deve à Revolução Francesa. Uma grande parte dos direitos que a gente tem na nossa estrutura do direito constitucional vem da Revolução Francesa. Muito embora o nosso direito seja um direito romano, ele bebe no direito em leis baseadas em questões da Revolução Francesa, como, por exemplo, essa invenção do humanismo na Revolução Francesa por esses filósofos iluministas que vieram nessa esteira. A Revolução Francesa deixou para a gente os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Muito embora nosso mundo não seja um lugar nem igual, nem livre em todos os pontos, e nem tenha uma certa fraternidade, pode ter certeza que isso modificou 100% a maneira como a política faz, tá? Então, esse é o nosso vídeo, pessoal. Muito obrigado, um abraço a vocês e até a próxima.